Quando você compra a sua PTZ e você usa ela pela primeira vez, talvez é essa imagem que você consiga, uma imagem totalmente sem graça. Mas dá para conseguir uma imagem melhorada como essa, sem usar plugin ou correção de cor, apenas configurando do jeito certo a própria câmera. E esse método que eu vou passar para você está no módulo de câmeras PTZ lá no curso Transmissão ao Vivo Pro. Então sim, esse vídeo aqui é uma das aulas que eu tenho em um módulo exclusivo só sobre câmeras PTZ lá no meu curso. Lembrando que ele está sendo todo atualizado, coloquei ele também naquele formato Netflix para ficar fácil os seus estudos, fora os 3 bônus que eu entrego junto com o curso, incluindo o grupo de alunos no WhatsApp, ok? Os links estão na descrição para você acessar. Já aproveita que você está por ali, deixa o like. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá. A câmera que eu vou usar para esse teste é a Neo ID PTZ USB Pro, essa daqui é um zoom de 12x, e é claro, se você se interessar por ela, eu vou deixar o link aqui na descrição, junto com o cupom de desconto também, beleza? Essa câmera aqui tem conexão de rede, e eu sei, pessoal, que dá pra gente acessar as configurações de imagem pela rede, tanto no navegador da câmera, que não tem todas as funções, quanto por aquele programinha do PTZ Optics. Como eu não sei qual é o modelo e a câmera que você comprou, então a gente vai regular a imagem usando o controle que vem com a câmera, beleza? 2 dicas importantes, não pula essa parte do vídeo, ok? Primeiro, coloque a sua câmera exatamente onde você vai usar ela antes de regular a imagem. Como por exemplo, eu coloquei ela aqui do lado da minha Canon, justamente para aproveitar o mesmo enquadramento, a mesma posição, e eu consegui ter um resultado parecido com essa referência que eu já tenho. Segunda dica é a iluminação, então não comece a regulagem da imagem da sua câmera sem antes ligar a iluminação do local, ou seja, exatamente a mesma iluminação que você vai usar no seu evento. Só para comparar, a mesma regulagem que eu fiz na Canon, somente com a luz do teto acesa, e agora com todas as luzes aqui do estúdio acesas, dando essa diferença na imagem. Pronto, câmera posicionada, iluminação ligada, e ela também está no padrão de fábrica, com essa imagem totalmente desagradável, é claro, né? Vamos lá, deixa eu só me posicionar melhor aqui. Vou pegar o controle, ligar o menu, e a primeira coisa que a gente vai fazer na sua PTZ é trabalhar com exposição. Pode perceber que ela vem aqui no modo automático. Tem algumas opções para a gente explorar. Por exemplo, ó, vou trazendo aqui para o lado. A primeira opção que ela traz é o manual, que sim, é uma excelente condição para a gente trabalhar com exposição. Por exemplo, nós temos a abertura da lente, que é a íris, o shutter, o ganho e também outro ganho digital que nós temos aqui embaixo. Eu vou começar aqui pela íris. Você pode colocar a íris em f1.8, que no caso da minha é a abertura máxima da minha lente, f1.8, talvez a sua vá até f2, f2.8, não importa. Mas se você quiser uma imagem mais nítida, não só naquilo que ela está focando, mas também no cenário, então trabalhe com valores um pouquinho mais altos, como por exemplo aqui no f2.8 ou no f4. Lembrando que quanto maior esse valor que você está colocando aqui, ó, você está percebendo que a imagem vai escurecendo, justamente porque ali a abertura da lente, né, toda a luz que vai para o sensor, ela está fechando, por isso que você tem menos luz e a imagem fica mais escura. Só que ao mesmo tempo, toda a imagem que a câmera focar vai parecer que está no mesmo plano. Então você tem uma definição maior em todo o enquadramento. Mas digamos que você precise deixar a lente um pouco mais fechada ali no f4, então para compensar essa falta de luz, a câmera te dá alguns controles aqui de ganho de imagem. Então é claro que se você abusar nesse ganho, a imagem vai ficando bem granulado, ó. E toda a PTZ também, quando tem uma imagem muito escura, ela se perde um pouco no foco. Isso é normal para as câmeras PTZs. Eu vou inclusive baixar o shutter, já vou explicar para que ele serve, mas eu vou baixar aqui só para a gente regular direito e não colocar tanto ganho na imagem, ó. Tô colocando bastante de propósito, só para você ver como a imagem ela começa a granular, ó. Então o ideal é sempre trabalhar com esse ganho baixo. Mas no meu caso, como eu tô próximo aqui da câmera, eu vou deixar uma abertura maior aqui em f1.8. O shooter ele tem uma regrinha para a gente trabalhar. Por exemplo, se você vai transmitir ou gravar em 30 fps, quando você configurar ali, por exemplo, o seu OBS Studio, lembre-se de colocar o shutter sempre no dobro desse valor. Então, digamos que eu estou gravando aqui em 30, eu vou deixar ele em 60. E é claro, quanto menor esse valor também, mais claro vai ficando a imagem. Só que o ideal, pessoal, é sempre colocar o dobro mesmo ali do seu FPS, porque se você quiser, de repente, uma imagem mais clara, diminuindo o shutter, pode ser que a imagem fique mais arrastada, ela não fique legal. Você vai perceber que cenas em movimento começa a ficar bem borrado. Vamos lá, vou colocar aqui no padrão então, no 60, já que clareou, eu vou diminuir esse ganho, porque todo ganho digital coloca ruído na imagem, a gente não quer essa granulação na imagem, então vou diminuir, depois a gente tenta consertar, qualquer coisa a gente volta aqui de
de novo, tá bom? Vamos lá. Saindo aqui desse menu, vamos passar agora para cor. E aqui na cor, o balanço de branco já está no automático. Só que nem sempre o software da câmera ela consegue calcular direitinho esse balanço de branco se você deixar no automático. Então vai depender do ambiente que você tá. Se você achou que de repente esse balanço de branco ficou legal pro seu ambiente, você deixa. Eu achei que ele ficou um pouco amarelado aqui para minha pele, não identificou muito bem não. Então eu vou navegar aqui, ó. Tem o Indoor, Outdoor, esse One Push, que muita gente usa também, e temos aqui o VAR, onde você determina qual que é a temperatura da cor aqui do seu ambiente para tentar deixar a imagem mais natural possível. Eu sei que eu trabalho aqui numa temperatura de cor abaixo dos 5.000 kelvins, mais ou menos entre 4.500 e 4.800, por conta da minha iluminação. Então pode perceber que quando eu baixei aqui para 4.900, olha só, já ficou com um tom de pele legal, ó. Não tá amarelado e também as cores aqui do ambiente, não, o verde tá bem verde, o azul da parede tá aparecendo, tá bem definidinho. Outro legal é você mexer aqui no RUI. Esse RUI ele vai puxar tanto pro amarelado quanto pro rosado, dependendo aí do seu ambiente. Então eu vou, ó, só para vocês verem, se eu aumento esse valor eu fico bem amarelado, ó, no tom de pele. E se eu baixo esse valor fica bem rosado, muito artificial, né? Então no padrão 7 tava legal. Você percebe essas diferenças quando você trabalha com marcas diferentes, como por exemplo a Canon e a Sony. Eu percebo essa diferença. Quando eu uso a Canon, a minha pele fica mais amarelada. Quando eu uso a Sony, naturalmente a minha pele fica mais rosada. Então às vezes é uma característica da própria câmera que você pode corrigir aqui, ok? Olha só, eu vou deixar ela um pouquinho mais rosada aqui, vou deixar no padrão no 7 mesmo e vamos para a próxima. Antes de ir aqui para a imagem, eu vou direto aqui para o Noise Reduction. A maioria das câmeras PTZs possuem o Noise Reduction, que ele é um redutor de ruídos. Então todo esse ruído que pode ser gerado aqui na imagem, através de uma iluminação ruim ou através de um sensor pequeno, por exemplo, ele tenta tirar de forma automática. Então eu vou deixar aqui esse 2D desligado e vou trabalhar aqui com o Noise Reduction 3D. E eu vou colocar geralmente ali num padrão bem baixo, tá? Eu coloco no 1, no 2, porque se você abusar desse controle aqui, ó, talvez na minha imagem não apareça muito, ó, mas eu coloquei no máximo, e quando você movimenta, fica aquele arrastro na imagem, né? Parece que tem um fantasma seguindo você. A imagem fica meio gelatinosa quando você movimenta, e isso não é legal. Então eu deixo esse controle aqui bem baixo, tipo 1, no máximo 2, se tiver muito ruído na imagem. Feita essa regulagem, eu vou voltar aqui. Agora sim a gente vai para a imagem. Aqui na imagem você tem aquele padrãozinho que é o brilho, contraste, entre outros comandos. Por exemplo, a luminância, que seria o brilho, ó, se eu achar que está muito brilhoso aqui a minha imagem, eu posso diminuir o brilho para não estourar tanto branco aqui no meu rosto. O contraste, que dá aquela diferença entre o branco e o preto, você pode aumentar, e quanto mais aumenta, ó, pode perceber que vai ficando mais escuro, justamente porque a diferença ali, a distância entre o claro e o escuro está aumentando. Então pode perceber que o preto realça e os brancos também realçam. Ó, se eu quiser deixar a imagem mais lavada, eu vou tirando aqui o contraste e posso compensar também tirando luminância. Aí vai do seu gosto, tá? Eu gosto da imagem um pouquinho mais escura aqui no estúdio, não aquela imagem parecendo uma clínica médica. Então eu vou deixar aqui o contraste mais alto e baixar um pouquinho aqui a luminância. No caso das outras regulagens, como o Sharpness, ele envolve a nitidez. Vou trazer a imagem um pouco mais próxima aqui, só para mostrar para vocês esse controle do Sharpness. E vou dar um close aqui. Não liga para o modelo não, tá? Vou entrar no menu novamente. E tá aqui, ó, imagem, vou vir aqui no Sharpness. Se você colocar num valor muito alto, por exemplo, eu vou chegar até no alto aqui e colocar no máximo. Olha só, a quantidade de detalhes, né, vai deixar a imagem muito mais porosa, cheia de detalhes, então chega até a atrapalhar, né, não fica legal. Realça demais os detalhes e começa a granular bastante. Se você tirar e colocar no mínimo, olha só, pode perceber que a imagem fica meio embaçada, fica um pouco emborrachada, eu gosto de falar. Então, de repente, para um close pode ajudar, mas para uma imagem mais distante, pode ser que ela fique embaçada e perca definição. Então, eu gosto de controlar aqui o Sharpness sempre nesse valor padrão de 4 para cima, tá? De 5, 6, que sim, ele vai realçar os defeitos aqui da pele, mas vai passar aquela impressão um pouco mais realista. Voltando aqui o meu zoom, ajustar aqui a posição. E é isso aí, pessoal. Olha, uma regulagem simples que eu fiz aqui usando o controle. É claro que tem várias outras regulagens que a gente pode fazer, mas essa que eu fiz aqui já resolveu, e muito com relação à imagem antiga. Olha só a imagem que estava quando eu comecei o vídeo
E olha só a imagem que eu tenho agora, depois de fazer essa regulagem inicial, usando somente as configurações da própria câmera. Lembrando, pessoal, que esse método está incluso no módulo de câmeras PTZs lá do curso de Transmissão ao Vivo Pro, como eu já falei, deixei o link aqui na descrição e também no comentário fixado para você conhecer. E todos os links que eu mencionei aqui nesse vídeo eu vou deixar também na descrição, beleza? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, até mais!